Olá pessoal, olha só que interessante. Pesquisadores da Unesp e da Cesar School de Pernambuco estão envolvidos no desenvolvimento de um aplicativo que promete nos ajudar a detectar quando os animais estão com dor. O foco inicial são cães e gatos. O professor Estélio Luna, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu, é quem conta como nasceu esse projeto. A ideia do nosso trabalho é desenvolver escalas de avaliação da dor, escalas essas que sejam fáceis de aplicação. Então nós não nos envolvemos, por exemplo, com o uso de equipamentos ou de outras técnicas que podem também ser utilizadas para avaliar a dor, entretanto são de difíceis aplicação porque requerem equipamentos e normalmente são utilizados em situações de pesquisa. A nossa ideia é popularizar a avaliação da dor. E para tal, tudo começou há uns 10 anos atrás, quando nós desenvolvemos, juntamente com uma orientada de doutorado e pós-doutorado, Juliana Brondani, a escala de avaliação de dor aguda em gatos. Gatos foi o ponto de partida porque era uma espécie ainda esquecida quando comparada com os cães. Os cães sempre foram um pouco mais presentes, tanto na avaliação, já havia escalas para avaliar a dor em cães, e para o tratamento também. Então, comparando cães e gatos, os gatos sempre recebiam menos tratamento do que os cães. Então, dessa forma, era importante nós instituirmos uma presença um pouco maior na avaliação da dor nessa espécie um pouco mais esquecida. Cão e gato são completamente diferentes. Então, o cão ele expressa a dor de uma forma muito óbvia, né? Ele é um animal muito mais agitado e quando ele está com dor é muito evidente que esse animal é apresentador. Já gato é um animal já mais discreto, já tem a sua característica própria. E a gente não sabia como começar a avaliar a dor em animais. Normalmente nós utilizávamos escalas que eram extrapoladas do ser humano. Só que nós temos uma diferença muito grande entre o ser humano e os animais. O ser humano ele é capaz de expressar-se verbalmente, enquanto que os animais não. E qual que é a expressão vamos dizer, do animal? É o seu comportamento. Então, por meio do seu comportamento que nós podemos identificar situações que se caracterizem como dor nesses animais. Então, a primeira pergunta que vem é como a gente consegue avaliar então os animais que têm um comportamento de dor. Bom, a ideia mais óbvia que teve foi, vamos fazer a cirurgia nos animais que necessitam daquele procedimento cirúrgico e depois nós avaliamos o comportamento desses animais depois da cirurgia, para ver quais são os comportamentos que se alteram. E foi assim que nós desenvolvemos listas de comportamentos, isso vale para todas as espécies que nós trabalhamos até hoje, vou falar daqui a pouco, e essas listas de comportamentos, elas então mostram que depois da cirurgia, o animal apresenta vários comportamentos diferentes do estado antes da cirurgia, e com esses comportamentos nós conseguimos construir uma escala. Essa escala é construída a partir de um modelo estatístico bem complexo, então tem muito trabalho de estatística por trás disso tudo. Os vídeos com esses comportamentos são encaminhados para pessoas no mundo inteiro, então nós temos colaboradores internacionais em diversas línguas, Japão, China, Europa, Estados Unidos, etc. E essas pessoas avaliam esses vídeos sem saber se aquele vídeo corresponde a um animal antes da cirurgia ou depois da cirurgia, justamente para não ter essa expectativa, né, e de tentar atribuir scores ou pontuação maior no animal depois da cirurgia em relação antes da cirurgia. Depois fazemos essa análise aí de confiabilidade, correlação entre os avaliadores e chegamos finalmente ao ponto que é a escala. Bom, inicialmente nós divulgamos esse material num site que é o animalpain.com.br, que é um site que normalmente quem tem acesso são os veterinários. Mas é um site de livre acesso, qualquer pessoa pode entrar. Nesse site, ao clicar para cada comportamento, por exemplo, uma alteração de postura no gato, o gato está com dorso arqueado, nós conseguimos ter vídeos demonstrativos desses comportamentos, então a pessoa já tem uma educação, vamos dizer, um aprendizado de como que seria o comportamento de dor no gato, para depois ele, por meio da escala, ele interpretar naquele animal que ele está avaliando quais são os sinais indicadores de dor naquele animal e no final tem uma pontuação. E o grande tchan dessa pontuação é que ela me fala se eu devo ou não entrar com resgate analgésico.
Então, a partir de uma determinada pontuação, eu deveria usar analgésico justamente para avaliar, para aliviar a dor desses animais. E desta forma, usando o resgate analgésico, espera-se que o animal melhore da dor e, portanto, esse fenômeno esteja aliviado. Então, a nossa ideia inicial é justamente melhorar o bem-estar desses animais. Nós desenvolvemos um trabalho com um grupo da Universidade Lincoln, da Inglaterra, em que nós fornecemos os materiais para eles, de vídeos e fotos, etc. E o grupo deles fez uma modelagem computacional da expressão facial do animal e as pequenas alterações que ocorriam em pontos determinados da face. Então, por exemplo, fixava-se um ponto aqui na bochecha e, de acordo com a expressão de dor desses animais, esse ponto ele modificava. Então, por exemplo, quando a pessoa, o ser humano animal, tem dor, ele faz aquela cara, né, de tensão muscular. E essa expressão de tensão muscular também ocorre nos animais. E com essas alterações de tensão musculares, de grupos musculares diferentes, por exemplo, o olho fica mais fechado, a orelha se abre, nós conseguimos fazer um protótipo de uma possível escala de validação, uma escala validada para avaliar a dor em gatos. E isso depois foi desenvolvido por um outro grupo de pesquisa, que inclusive é um ex-aluno nosso, que fez toda a carreira acadêmica dele aqui em Botucatu sob minha orientação, que é o Paulo Stigl, que dá aula na Universidade de Montreal, no Canadá, e eles desenvolveram uma escala facial de gatos. Então nós podemos olhar para o gato, por exemplo, e ver se aquele gato que nós estamos avaliando, por exemplo, um tutor, um criador pode fazer isso, não precisa ser um veterinário, se aquele gato ele tem ou não dor de acordo com a pontuação que a escala apresenta. E a outra forma de se avaliar a dor de uma forma simples é o comportamento. Então, o comportamento é como se fosse a expressão do animal. Da mesma forma que o ser humano ele fala o que ele sente, se a dor é uma dor perfurante, se é uma dor de queimação, né? Por exemplo, quando a gente se queima, ou a cólica, que é aquela dor que vai e volta, né? Então, dor abdominal, ou se é uma dor muito intensa, como por exemplo de um trauma, o animal não consegue expressar isso livremente para nós. E a expressão do animal, portanto, é o comportamento. Então essas alterações comportamentais que ocorrem nos animais são capturadas nessa lista de comportamentos e, consequentemente, a gente consegue identificar esses comportamentos e definir a escala que nós vamos avaliar. Nós conseguimos colocar isso, ou estamos já implementando, sob a forma de um aplicativo. E, desta forma, conseguir-se uma popularidade dessa escala. Então, qualquer pessoa dentro da sua casa, um tutor, por exemplo, um tratador, um criador de bovinos, de suínos, ele pode, por meio do aplicativo, ir preenchendo as características que aquele animal apresente, por exemplo, de dor, né, de acordo com o seu comportamento, e dessa forma ele consegue pontuar e já saber se aquele animal, por exemplo, precisa ou não de um resgate analgésico. Caso ele precise de um tratamento analgésico ou de uma intervenção analgésica, pode-se optar entre vários tratamentos aí, então tratamento, por exemplo, com fármacos, tratamento com acupuntura e assim por diante, isso vai caber a cada situação. E quando ele precisa de analgésico, obviamente é indicado procurar um médico veterinário para que o médico veterinário faça o diagnóstico do problema, né? Porque a dor é sempre normalmente uma consequência de alguma doença. Então é importante a gente tratar a causa daquela dor, né? E a causa normalmente pode ser desde um trauma, pode ser um pós-operatório de uma cirurgia, pode ser uma dor crônica, por exemplo, uma artrite, ou seja, tudo que causa dor no homem, causa dor no bicho. Então dessa forma a gente consegue, se espelhando no homem, extrapolar para o animal como que ele deve estar se sentindo em termos de dor. A ideia, além de lançar um aplicativo específico para gatos, é lançarmos também este aplicativo para outras espécies de animais que foram as escalas que nós já desenvolvemos. Então bovinos, suínos, por exemplo, e os ovinos e futuramente os equinos.